a própria natureza do fenômeno chamado Estado. E isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude. Evidentemente, esse é um fenômeno esquisitíssimo, isso nunca aconteceu na história humana, e é exatamente o que nós estamos vivendo. Aquela conferência do Lord Monckton adquire nesse contexto onde é uma importância extraordinária. Eu sugiro que vocês ouçam aquilo de novo. Ao mesmo tempo, o caráter farsesco dessa coisa ainda é reforçado, vamos dizer, pela circunstância social que está acontecendo, onde ali as prostitutas dinamarquesas estão oferecendo sexo grátis aos participantes da conferência de Copenhague. Inclusive o seu Obama, aproveitando que está lá distante da dona Michelle, ele pode se prevalecer dessa oferta que foi feita pelo Sindicato Dinamarquês das Trabalhadoras do Sexo. São 79 prostitutas, onde você mostra o crachá da Conferência da Mudança Climática e você dispõe dos serviços eróticos gratuitos. Aquelas senhoritas, muito bonitas, adoráveis, estão lá, então, à disposição desta elite científica, né, internacional que vai salvar o planeta. Não é um negócio fantástico? Não. Agora, aqui o Halley Barbosa me escreve, aqui, ontem a Rede Globo, que lidera o alarmismo e todas as táticas de esquerda no nosso país, mostrou no Fantástico porque o CO2 é o grande vilão do pretenso aquecimento global. Por meio de uma repórter e painéis gráficos, ela dizia: veja este gráfico da variação da temperatura através dos tempos. Agora veja esse outro do aquecimento do planeta durante blá, 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 blá. Quando sobrepomos um gráfico ao outro, vemos que eles são praticamente iguais, o que quer dizer que a Terra está aquecendo mesmo. E que foi no período da Revolução Industrial que isso começou. Esse gráfico é arquiconhecido, porque quem colocou o gráfico em circulação foi o Al Gore, quando ele lançou o livro dele, a famosa Verdade Inconveniente, que é o título invertido, porque você já viu uma verdade inconveniente, né, ser publicada em toda a mídia mundial, aparecer na televisão, todo o pessoal do show business, está todo mundo agora anunciando uma verdade inconveniente. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, essa é a própria, né, inversão, essa é a coisa mais conveniente de todos os tempos. Esse pessoal em Copenhague, eles estão, vamos dizer, lançando na conta dos países, na conta de débito do país, a maior nota fiscal de todos os tempos. E são vários trilhões de dólares que vão ter que ser coletados. Quer dizer, por que nós temos que pagar esses trilhões de dólares? Sabe por quê? Porque aquela meia dúzia de vigaristas da Universidade de East Anglia, que é esse Dr. Philip Jones, Keith Briefer, Michael Mann e outros, né, combinaram entre si de falsear os dados para subscrever esse alarmismo do aquecimento global. E é por isso que tem que pagar. Quer dizer, é a criação de uma autoridade mundial com um poder extraordinário, é o lançamento do maior débito de todos os tempos, tudo isso em nome de uma empulhação total. Porque ao mesmo tempo que os caras estão fazendo isso, os próprios apóstolos do aquecimento global estão confessando que estão perplexos porque a temperatura do planeta está estacionária e, na verdade, até diminuiu nos últimos 10 anos. Isso saiu na revista Spiegel, né? Olha, climatologistas estão confusos pelo intervalo do aquecimento global, que é um intervalo de apenas 10 anos, que faz há 10 anos que não aquece nada, né? Mas nesse mesmo momento, todos os caras estão confessando que o problema não existe, estão coletando trilhões de dólares para resolver o problema que eles mesmos estão confessando que não existe, né? E enquanto isso, né, a mídia está colaborando ativamente para a manutenção dessa mentira e, sobretudo, você pode procurar na mídia brasileira, você vê que nenhum jornal, noticiário de televisão, comentarista está associando uma coisa com a outra. O chamado, né, como é que estão chamando aqui?
Climate Gate, né? É o Climagate, né? Então, estão chamando... Ninguém está associando o escândalo da Universidade de East Anglia com o encontro de Copenhague. E o encontro de Copenhague com a instalação do governo mundial. Eles falam como se fossem coisas completamente separadas umas das outras. Não. Os argumentos que justificam o lançamento desse imposto são exatamente aqueles montados por esses camaradas que acabam de ser denunciados como vigaristas. Agora, contra quem você vai recorrer contra o governo mundial? A quem você vai apelar contra o governo mundial? Tem uma autoridade superior? Não tem. Então acabou, você sabe que é empulhação, sabe que é vigarista, mas você vai ter que aceitar. Então, quer dizer, o governo mundial, automaticamente, ele cria, vamos dizer, a autoridade incontestável, indiscutível. É impossível desobedecer. É impossível ficar contra. E você não tem uma outra autoridade a quem recorrer. Você vê, entre outras monstruosidades que tem o governo mundial, vem o fim do direito de asilo. Porque se no seu país, você é perseguido no seu país, você não tem contra quem recorrer, não tem a quem recorrer, você pode pelo menos fugir para outro país e se colocar sob a proteção de outro governo. São um dos direitos mais antigos da humanidade. Você vê, durante a Idade Média, quando o pessoal dizia que tudo era tão horrível, se um camponês tivesse um conflito com o senhor de terra, com o senhor feudal, ele simplesmente juntava seus trens e ia para o feudo vizinho, cujo dono era obrigado a aceitá-lo, desde que ele fizesse o juramento de lealdade. Quer dizer que o camponês estava garantido que ele não ficaria sem terra. Os sem terra são uma criação da modernidade, os sem terra são uma criação da Revolução Francesa. Antes não tinha sem terra, por quê? Porque todo senhor de terras era obrigado a aceitar o camponês que viesse de outra terra. E se não sobrasse mais lugar nenhum para ninguém, tinha sempre as terras da igreja, que era aproximadamente 30% da área total, que era de cultivo livre. Então não havia, durante toda a história do Ocidente, não houve um sem terra antes do advento da bendita Revolução Francesa. Ninguém ficar sem terra era a mesma coisa que, passarinho sem asa, não existia até, né? Então, era o quadrado redondo. Então, isso aconteceu ao longo de toda a história humana. Então, os sem terra são invenção moderna. Ora, quer dizer, este direito de você ser recebido numa outra terra e protegido pelo governante ou pelo dono daquela terra, que é um dos mais antigos da humanidade e que existia numa época em que nem mesmo existiam ainda os estados nacionais. Quer dizer, os senhores feudais já respeitavam esse direito antes do advento dos estados nacionais. Esse direito vai acabar. Você tem um problema com o governo mundial, você vai pedir asilo político na Lua? Quer dizer, aí é bom que os extraterrestres nos invadam logo, para você poder pedir asilo em outro planeta. Né? Tá. Então, esse gráfico que o Globo mostrou é o gráfico do Al Gore. As duas linhas, né? Vamos dizer, a da variação da temperatura, né? E o dos fatores tecnológicos que supostamente a causar, eles, de fato, né, as emissões de CO2, aumento da temperatura e emissões de CO2. De fato, as duas linhas coincidem, quando superpostas. Só que quando você põe as datas corretas, né, você vê que as variações de temperatura antecedem o aumento das emissões de CO2. Então, o gráfico demonstra exatamente o contrário do que a Globo e o Al Gore estavam dizendo. Isso já foi denunciado no mundo inteiro. Todo mundo sabe que é assim do jeito que eu estou falando. Agora, no Brasil, a Globo, que tem 75% da audiência, pega essa velha mentira já desmascarada, só que no Brasil ninguém sabe que foi desmascarada, e pode vender para vocês a mentira requentada. Porque, como ninguém sabe que a coisa já foi desmascarada, então você engole de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Estão entendendo o que é viver no Brasil?
Viver no Brasil é ser feito de trouxa o tempo todo, o tempo